Bem, voltamos aos nossos estudos ao Regimento Interno TRE São Paulo e agora nós resolveremos a parte de número 2, né? Então nós vamos resolver mais questõezinhas sobre o nosso regimento, iniciando com a questão de número 12. Olha só, a questão 12 diz assim: Jânio, ele é juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, escolhido pelo Tribunal de Justiça dentre os juízes de direito. Considerando que ele é membro efetivo do tribunal, quando terminar o seu segundo biênio no TRE São Paulo? Letra A. Poderá voltar a integrar o TRE São Paulo apenas em classe diversa e quando transcorrer 2 anos do término do segundo biênio. B. Poderá voltar a integrar o TRE São Paulo somente na mesma classe imediatamente após o término do segundo biênio. C. Poderá voltar a integrar o TRE São Paulo apenas em classe diversa e quando transcorrer 3 anos do término do segundo biênio. Letra D. Só poderá voltar a integrar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo na mesma classe ou em classe diversa quando transcorrer 1 ano do término do segundo biênio. Ou a letra E, que diz que só poderá voltar a integrar o TRE São Paulo na mesma classe ou em classe diversa quando transcorrer 2 anos do término do segundo biênio. Vamos observar, então, o que diz a nossa legislação? Olha só o que diz a legislação sobre classe diversa, né? Quando ele ocupar classe diversa. Olha só, o artigo 8º do nosso regimento, ele é bem claro nesse dispositivo. Ele diz assim, olha, nenhum juiz efetivo, que é o caso da situação que nós vimos na questão, poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, porque nós sabemos que esses juízes eles servirão obrigatoriamente por 1 biênio e podendo ser reconduzido por mais 1. Mais que 2 biênios não poderá. Salvo, olha só a exceção, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Então a vedação aqui é para que ele volte a integrar o tribunal, seja na mesma classe ou em classe diversa. E precisa transcorrer 2 anos. Então, olha só o que diz a letra E. Só poderá voltar a integrar o TRE São Paulo na mesma classe ou em classe diversa quando transcorrer 2 anos do término do segundo biênio. Por isso que a letra E é o gabarito da questão número 12. Tá bom? Questão 13. Nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Até aqui está correto, mas olha o que a questão 13 diz no final. Sem nenhuma exceção. Será que tem exceção? Vamos ver o que diz o nosso regimento interno? Olha, parágrafo 1º do artigo 8º. O prazo de 2 anos referidos nesse artigo, né? Então nós temos aqui que precisa ser transcorrido 2 anos do término do segundo biênio para que ele volte a integrar. Mas olha o que diz o parágrafo 1º. Esse prazo de 2 anos referido nesse artigo somente poderá ser reduzido em caso de inexistência, vamos grifar a palavrinha inexistência, de outros juízes que preencham os requisitos legais. Então, inexistência de outros juízes que preencham os requisitos legais. Então, há exceção nessa hipótese? Há exceção e nós acabamos de analisá-la, né? A questão 13 diz que não tem nenhuma exceção, mas tem exceção sim. Por isso que a questão 13 está incorreta. Questão 14. Considere a seguinte situação hipotética. Vicente, juiz efetivo, então vamos marcar aqui que ele é juiz efetivo. Vicente, juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, atuou no tribunal por 2 biênios consecutivos. Segundo o regimento interno do TRE São Paulo, Vicente não poderá voltar a integrar o tribunal
na mesma classe ou em classe diversa, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Esse prazo de 2 anos, que deverá ser transcorridos após o término do segundo biênio, letra A, jamais poderá ser reduzido. Letra B, poderá ser reduzido a pedido de Vicente, desde que haja situação excepcional e de caráter pessoal devidamente justificada. Letra C, somente poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros juízes que preencham os requisitos legais. D, poderá ser reduzido em qualquer hipótese, haja vista tratar-se de competência discricionária do tribunal. Ou letra E, admitirá redução tanto se houver situação de necessidade do tribunal, quanto de caráter pessoal de Vicente. Vamos ver o que diz o regimento? Olha, vamos observar aqui o que diz o regimento. Então, olha, o parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se também consecutivos 2 biênios, quando entre eles houver ocorrido interrupção inferior a 2 anos. Artigo 9º. Ao juiz substituto, enquanto nessa categoria, aplicam-se as regras do artigo anterior, sendo-lhes permitido, entretanto, vir a integrar tribunal como efetivo. Então, olha só, o que está dizendo a questão número 13, né, a respeito desse juiz, é o seguinte: eu tenho aqui uma possibilidade. Será que o Vicente, é o Vicente, não é? Isso, que é o juiz efetivo, ele poderá, desta forma, esse prazo, ele poderá ser reduzido? Quais são as hipóteses que poderá ser reduzido? A letra C, ela diz assim: somente poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros juízes que preencham os requisitos legais. Gente, só a gente observar aqui o que diz o parágrafo 1º. O prazo de 2 anos referidos neste artigo somente poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros juízes que preencham os requisitos legais. Essa é a única hipótese que caberá essa redução do prazo. Então, qual que é o gabarito dessa questão? Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.